Olá, Mostrando a Cara começa agora entrevistando uma pessoa genial, um artista que é orgulho para todo o Espírito Santo, que ele é bom no mundo inteiro, para ser sincero, nos universos inteiros que temos. Nós falamos de Atílio, quando eu falo Artíslio, quase artista com Atílio, é o mesmo. Atílio Colnago, ou o artista Atílio Colnago, um grande pintor. Olá, Atílio. Olá, que bom ter você aqui com a gente. Eu sou seu fã, seu admirador, né? Eu já corri atrás de você para comprar quadros seus, já chorei por preço. Você lembra disso? Sim. Eu tinha assim, ele falou assim, tão constrangido, coitado. Você ficou meio de saco cheio, né? Lá vem aquele chato de novo reclamando que é pobre, quer ter uma obra minha. Mas eu tenho aquarela de uma exposição sua lá em casa, um nu belíssimo, por sinal, tá? Tá lá vivo até hoje, viu? Sim. Sua aquarela é boa, não ficou aguado, assim, perdeu-se com o tempo, não, tá? Mas quem é Atílio Colnago? Bom, eu me considero um pintor mais do que outra coisa. Eu estou na linha de artes plásticas já há muito tempo, desde que eu me entendo por gente. Eu trabalhei a vida inteira com isso. Me formei em 77 na universidade. Você é capixaba? Sou capixaba. Você é da família Colnago, que conhecemos aqui, do político, hoje agora é o vice-governador, né? Vocês são parentes, inclusive? Sim, nós somos primos. A origem da minha família toda é de Itarana, e o pai, naquele período em que todo mundo vinha para Vitória, que era o caminho normal, né, para se estudar e para continuar uma história, o pai foi mais para o interior ainda. Levando vocês? Sim, eu já nasci lá. Então, meus irmãos mais velhos já ficaram em Itarana, porque já não tinha que já começar a pensar num nível mais alto de estudo que não tinha em São Domingos. Estava começando ainda. E você nasceu em Itarana. Você tem quantos anos, Atílio? Eu tenho 49. 49, um garoto. Você, criança, já brincava? Isso foi uma coisa que você descobriu, esse talento? Ou seja, essa vontade de pintar surgiu em você, foi sempre, desde seu nascimento? Foi. Desde que eu me entendo fazendo alguma coisa, eu estou mexendo com arte. Então, desde pequeno eu já fazia isso, já desenhava. Você construía seus brinquedos? Você desenhava? Sim, já desenhava. A minha irmã, as minhas duas irmãs, depois fizeram colégio normal. Naquele período Sua família é você, mais duas irmãs? São Não, quantos? nós estamos em 8. Qual o nome do seu pai e da sua mãe? Atílio Colnago, meu pai. Você é filho, então? Sim, Atílio Colnago, sim, filho. eu herdado a partir daí esse nome. E minha mãe, que é de Itarana também, é Elvira De Martim. Elvira De Martim. Origem italiana também, o De Martim? Todo mundo italiano. É. E quantos irmãos? Nós estamos em 8. São 5. 8? Seu pai trabalhava, por isso que ele foi para o interior. Sim. São 5 homens e 3 Quando a lua nascia, mulheres. No sol caía, a lua nascia, ele falava, Elvira, bota as crianças para dormir. E você aí, ficou... uma das minhas irmãs, depois da outra também, fazia colégio normal, era sempre colégio de irmãs, e tinha umas aulas que eram de pintura. E quando elas vinham de férias, eu tinha alguma tinta para trabalhar e a coisa começou a partir daí. E elas, começou com suas irmãs, então? Foram suas primeiras professoras? Sim, então a coisa começou por aí. Acho que eu fui seduzido pelo cheiro da tinta a óleo. Seduzido? Mais do que outra coisa. Não me lembra a mendigata que está lá na rua do Rio de Janeiro, está seduzida pelo Tiner. Sim, pois é. E depois o pai, naquele período, ele assinava a revista O Cruzeiro. Eu li muito. E na revista O Cruzeiro tinha sempre uma das partes que falava sobre arte. Então já conheci Michelangelo, Leonardo, Renoir, Caravaggio, e era a parte que realmente eu recortava. E depois eu nunca sabia se eu poderia vir para Vitória, se eu faria algum curso desse. Eu fiz um curso por correspondência. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos, 13 para 14. O instituto chamava? Hollywood. Não era o Universal, que era o Super, mas era o Instituto de São Paulo. Instituto Hollywood, de São Paulo. Fazia estrelas. E foi, por aí. E foi uma coisa muito interessante, porque era uma coisa séria, assim, chegavam os fascículos com uma série de exercícios, e aí eu executava o que era mandado, punha no envelope, ia para São Paulo,
2 semanas depois, chegava um fascículo novo e o que eu mandei todo corrigido com lápis vermelho. Avaliado, corrigido. Isso foi interessante porque quando, em 73, eu venho para a universidade, aqui para a UFES, para fazer artes... Você veio de Itarana para a UFES? Não, eu vim de São Domingos. Meu pai foi para São Domingos. Né? E quando eu vim para a universidade, então isso já me serviu muito. Enquanto o pessoal começou da minha turma, né, a aprender perspectiva, claro e escuro, toda a estrutura de fazer com grafite, com nanquim, toda a parte de anatomia, né, eu já tinha visto isso de alguma maneira. Então me sobrava muito mais tempo para correr atrás da biblioteca. Né? Então isso deu um ganho enorme assim, na minha formação. E você estava à frente do seu tempo. Sim, sim. Tanto que eu me formei em 77, em 78 eu já retorno para a universidade como professor. Exatamente na área de desenho, que foi onde eu sempre militei, e especificamente no desenho de figura humana, com a parte... Você é vamos dizer, um gênio na figura humana. É porque é uma identificação que você acaba de dizer, a paisagem ela é simples. Como é que você vê isso? Porque tem pessoas que são paisagistas, concretistas, modernistas, lá vai, são os vários estilos. Hoje muito tem instalações, a gente vai falar sobre isso no outro bloco, né? Essa derivação das artes. E aonde chegamos, né? Hoje eu acho que a arte, inclusive, era muito inclusiva, ela deixou de ser essa modernidade, né, de contemplação, as pessoas entram, vivenciam, ela interage de alguma forma. Para você, existe um modelo, eu acho a figura humana mais difícil que a paisagem. Paisagem eu sempre pintei, figura humana eu não conseguiria, eu acho. A casinha, a árvore, o rio, o sol, a lua, ela vai. Me fale um pouco sobre isso, sobre suas escolhas. É uma questão, acho, de identificação. Não é sempre que eu falei desde o Cruzeiro, sempre que eu guardei os recortes, foram já recortes de artistas que trabalhavam com figura humana. Caravaggio, Renoir, Leonardo e mais uma série deles. Não importava se era pintura, escultura ou desenho. Nesse curso que eu falei, o que eu mais fiz foi figura humana. Quando eu comecei a executar mesmo os desenhos, a figura foi sempre o elemento principal. Né? E quando eu começo a dar aula na universidade, exatamente a parte também de figura. E aí eu já comecei a dar uma disciplina, a ministrar uma disciplina que era de desenho, que é anatomia para artista, né? Onde a gente trabalha a estrutura óssea, muscular, para chegar no modelado. Né? Então isso sempre me encantou. Assim. Eu tenho um episódio, você não sabe, nunca pude lhe contar, falaria agora. Quando eu fui a primeira vez na Capela Sistina e olhei para o teto, eu vi você. Eu estava errado? Não, acho que não, porque minha base toda vem dali. Né? Eu tenho um olhar e uma pesquisa intensa nos artistas italianos, principalmente. Michelangelo. E principalmente do começo do Renascimento. Piero de La Francesca, né? Andrea Mantegna, Michelangelo, por um tempo grande, foi, né? Uma figura muito importante. Leonardo. Então foram sempre figuras que a vida toda eu me pautei em termos de repertório. É comum as pessoas dizerem que o artista, a fase azul, a fase cubista, a fase concretista, será? Sim. O artista é uma pessoa de fases porque ele é inconstante, porque ele é questionador, porque ele está em busca permanente. Você também tem fases? Eu acho que as fases do meu trabalho se definem muito mais pelas questões materiais. Né? Se eu for analisar mais friamente, eu vejo diferenças muito grandes, né, do que eu fazia até 78, começo de 80, quando as figuras são quase geometrizadas, elas têm menos compromisso. Né? Elas têm menos compromisso com essa figura muito real. Né? Era uma coisa mais, às vezes eu digo que era mais interessante. Revolucionária? Porque exatamente você sai dessa representação mais convencional, né, da figura. E depois, por algum motivo, não sei exatamente porquê, eu vou retomando para isso.
né? Então a figura, nesse momento, ela está quase hiperrealista. Mas mesmo suas cores, Atílio, tem hora que você está mais pastel, tem hora que você está numa vibração, tem hora que você tem uma obra sua, né? Uma mulher vermelha, que eu até me interessei muito, mas acabou que alguém adquiriu no leilão. Ela era impactante, assim, e uma coisa que eu vejo são nas suas cores, você não se preocupa muito em que elas definam formas, e sim que elas impactem. Eu estou doido? Não, não. Eu tenho uma predileção, principalmente pelos vermelhos, né? Eu tenho uma paleta que não é muito grande, não é assim, principal dela, que está entre os terras, né? Vão dos terras amarelados, os ocres, até os vermelhos muito intensos, uma coisa de azul, isso está sempre presente. Você hoje, tem suas obras, tem alguma exposição, está preparando, ou você hoje vive da sua própria história? Não, da própria história não dá, não. Você tem que trabalhar e correr atrás o tempo todo. Tem uma exposição que... Você dá aula? Eu dou aula na universidade, continuo dando aula na universidade. Artes plásticas, artes visuais para desenho industrial. Né? Numa das noites da semana eu dou aula no meu ateliê. Né? Particular? Particular. Então uma pessoa que tem interesse pode fazer aula ou é um curso que você abre? Não, ela não é um curso especificamente, assim, não é uma coisa definida, com tempo definido. As pessoas vão entrando e vão ficando o tempo necessário. Se eu quiser aprender, eu posso ligar? Atílio, eu sou uma pessoa que gostaria de aprender? Pode. Ou você procura artistas? Existe algum requisito? Não, tem gente com todo o perfil. Né? Pode ser senhorinha aposentada, pode. Não é problema. Pode, ou pode ser também gente... aquele garoto, aquele jovem, que a família perceba que ele tem um talento a ser desenvolvido. Pode sim. Você aceita todo tipo de público? Você tem essa paciência? Sim, tenho. Você é tolerante, Atílio Colnago? Muito. Muito, ele está até me aguentando aqui com essas perguntas. Não, muito. Eu tenho uma paciência enorme, eu tenho uma... eu acho que o professor tem que ter isso, professor de arte, acho mais ainda. Né? A gente trabalha o tempo todo na parte de desenho. Eu trabalho a maior parte com disciplinas introdutórias, que é fazer ou a não fazer, né? Mas ajudar você a entender as formas, a descobrir o mundo por um outro olhar, por uma outra maneira de representação. Legal. Pois é, mostrando a cara, entrevistando o genial artista, pintor Atílio Colnago. E o que ele disse para a gente agora, até eu gostei, vou pensar. Viu, se você quiser ter aula com o genial Atílio, é possível sim, mas se você quiser saber como, fica aí, que é só no segundo bloco é que ele vai dar telefone e algumas outras, caso ele queira, óbvio. Então, não sai daí não perca a chance de você também saber como fazer para aprender com Atílio Colnago. Mostrando a cara, breve intervalo e volta já já. Voltamos conversando com esse pintor, que além de tudo está me ensinando aqui muita coisa. Quando ele fala da vida dele, é uma aula para a gente sobre arte. Atílio Colnago. Atílio, suas obras, elas andam muito? Ou elas ficam perto de você? Não, elas ficam perto de mim o tempo necessário. Né, que é o tempo exatamente de construção. Você não tem propriedade sobre elas? Como você lida com essa relação com a sua criação, a comercialidade da sua criação? Você tem algum preconceito? Não, absolutamente. Eu acho que a obra é importante para mim, né, no período que ela está sendo, com as inquietações, os lutos, que estão sendo transformados em um desenho, pintura, a gravura. A partir do momento que ela está pronta, no ateliê eu tenho uma parte que é de desenho, a parte que é de pintura, a oficina lá fora que é das gravuras. E a partir do momento, eu trabalho com 3 cavaletes na pintura. Então normalmente eu faço 4, 5 pinturas ao mesmo tempo. Que eu vou amadurecendo uma coisa e outra. Médio de um quadro? Existe isso ou não? Não, porque eles vão se construindo de forma, em tempos muito diferenciados. Por isso que eu trabalho uma obra pode ficar pronto primeiro e a outra leva meses? E algumas nunca. Algumas nunca. Algumas começam já meio erradas, já meio tortas, já com
e você Parece que tem você está me descrevendo. e você tem um embate, e você faz, tudo que você faz não funciona, e aí, às vezes ela vai e volta para os caninhos que deram um bom tempo. Já teve alguma relação de ódio com alguma obra sua? Não, de ódio não, mas nesse largar para lá, sim, muitas vezes, Você dialoga com elas? o tempo todo. É? Né? Conversa Então, sozinho, loucamente assim? sim, Tem um papo, sim. aquela mulher que você está pintando, para com esse olhar, com não sei o quê. Que Sim, você tá... mas é isso, porque quando você vai construindo, eu moro agora no ateliê, então eu construí de maneira que eu tenho um espaço grande para o ateliê e um pequeno espaço de morar, inverti, né, que normalmente a gente tem, que é um lugar de morar e um cantinho de ateliê. E tenho uma rotina, né, dentro disso. Gosto muito dessa fala do Sérgio Ferro, quando ele fala da necessidade de você ter uma rotina disciplinada e amorosa com o ateliê, senão não funciona, né? Precisa disso. Então o que eu faço? Normalmente eu trabalho e elas ficam aqui, né? Os 4, 5 cavaletes, e pela manhã, quando eu desço, quando eu organizo o meu café, a primeira coisa que eu faço é acender as luzes do ateliê de pintura, e eu tomo café aqui olhando para aquelas criaturas, e a gente começa uma conversa. E quando você está fazendo, como eu mesmo com figura, elas vão aparecendo, né? Você tem só um croquis, depois você tem uma aguada, depois você tem uma tinta. Normalmente a primeira coisa que eu vou fazer depois é puxar a figura. Né? Ela aparecer mesmo, aparecer, surgir. Exato. Ela surge das sombras da tela ou das sombras do seu pensamento? Principalmente das sombras da alma. Da alma. Né? Você, alguma vez você já se inquietou achando que você estava tendo um processo de loucura com relação à sua obra? De loucura acho que não. Eu sou muito... Você acha? Acho. Quer dizer, se alguém visse, ia dizer, o cara está louco, interno. Não, mas eu acho que não. Ela é sempre bastante Eu estou gostando, já te deixei vermelho 3 vezes, tá legal. Eu tenho isso. Ainda hoje. É bom que eu estou te pegando lá dentro, né, e não aqui fora, né? A ideia é essa, mostrar mais do que a gente fala mostrando a cara, mas se bobear, mostra até a bunda aqui, não tem conversa. Mas você alguma vez já se inquietou com a sua relação, com a sua obra? Eu inquietei, sim. Em termos de inquietação, sim. Né? O tempo todo eu acho que eu tenho isso. O tempo todo tem um questionamento muito grande. Né? O que eu estou fazendo tem a ver, vale a pena, tem motivo para estar fazendo isso. Tem motivo nesse período agora eu continuar insistindo em fazer esse tipo de desenho. Né? E aí isso eu tenho um questionamento o tempo todo, isso me pega muito, e aí eu converso muito comigo, converso muito com algumas pessoas, leio muito para tentar entender onde eu estou, né, o que eu venho fazendo. As suas exposições, sua produção, geralmente ela tem temáticas. Ora é religiosa, sacra, popular, social, literária, histórica. Existe uma definição para isso ou são momentos seus? Não, são momentos. Eu digo sempre que eu trabalho com duas linhas. Eu trabalho com memória, né? E essa memória se subdivide. Memória sua ou memória coletiva? As duas coisas. Né? Tem muita coisa, tem muitos elementos que são autobiográficos. Né? Você já fez um autorretrato? Já, vários. E não gostou de nenhum? Não sei se eu não gostei, mas é uma coisa necessária, assim. Eu acho que de tempos em tempos, aí eu fui pegar para essa, tanto para o livro de Alda como para a exposição agora, a gente selecionou um grupo que tem essa relação do autorretrato. E aí eu fui perceber que há mais tempo que eu nem percebia que eu estava fazendo, já eram autorretratos. Né? Então, eu acho que há uma necessidade do artista que trabalha com figura de se analisar, de se entender, né? De se ver, eu acho, sendo... Você falou também. O livro da Alda. Eu vi em algum lugar que uma pessoa produziu uma obra, que é quase um catálogo, um estudo sobre você. Sim. Com certeza, assim como eu, pelo lado de teatro, a comunicação, eu sou tema de muitos TCCs, trabalhos de pesquisa aí. Com certeza você também deve ser muito procurado
por estudantes e pessoas que querem estudar só, ou tem como foco no trabalho dela a sua obra. Sim. Como você lida com isso? E esse livro, Alda, que livro é esse? Quem é Alda? Alda Pessotti, ela era professora da universidade, na área de educação, depois ela aposentou-se, fez o curso de artes plásticas e ela tem alguns trabalhos meus, né? E entre eles tem um São Sebastião. E durante o curso de arte, alguns trabalhos na área teórica, na parte de História da Arte, Filosofia, ela usou essa pintura do Sebastião como referência e aquilo acabou se transformando em um trabalho que é o TCC, o trabalho final conclusão de curso, e em que ela pegava e ela analisava a série especificamente dos Sebastiões. Do santo. Do santo. O Sebastião é por minha conta, que aí ele fica mais é um amigo seu. Eu acho que você tem algum vínculo com o divino, sem dúvida alguma, para pintar tão divinamente. Você tem, atualmente tem uma exposição sua, que vai até final de dezembro, lá no Palácio Anchieta. Esse programa é de 2014. Se você estiver assistindo ele em 2015, esquece, tá? Dezembro de 2014, até final. As pessoas podem ver. Essa exposição é temática? Não, ela não é... Genérica? Não, se eu pensar assim, temática é se você pensar em figura humana. Então toda ela tem um trabalho de figura humana. Mas não é uma retrospectiva, né? Mas é um apanhado muito grande da minha produção. Então tem desenho enquanto grafite, aquarelas, gravuras, objetos, pintura, uma amostra do que eu faço com ilustração, seja para livro infantil até temáticas adultas. O que eu venho fazendo com um caminho aí junto com o teatro, eu venho mexendo principalmente com figurino desde 2000. Então tem... Já vi alguns trabalhos que tem sua assinatura, cenário. Sim, aí também. Tem um pouco de cenário, mas principalmente figurinos. Então tem os croquis, as aquarelas e... Você pensou em fazer uma escola de samba, Tílio? Não, acho que eu não dou conta, não. Você acha? Acho. Então pode ser convidado. Pode ser convidado. Olha, com certeza seriam as melhores fantasias, pode ter certeza, tá? O pessoal está perdendo a chance aí. Tá? Quer dizer, ainda tem tempo. Atílio, o uso da sua obra já lhe incomodou? Você já teve vontade de vetar alguma coisa, ou se aborrecer com a perua que compra o quadro? Ai, meu Atílio está no hall. Isso? Não. Você gosta? Não, eu acho que aquilo que você perguntou um pouquinho antes sobre esse caminho da obra, se eu detenho alguma coisa, eu falei que eu acho que eu fico por perto um tempo necessário. Depois que eu terminei, assinei, passei verniz, o caminho é dela, né? Aí vai para a galeria. E a partir da galeria, ela tem que ser forte o suficiente para dar conta de seguir. Eu não estou mais por perto. Uma pergunta, que às vezes até eu me pergunto ou me surpreendo. Você tem noção do que é ser Atílio Colnago? Ou você vive apenas o ser Atílio Colnago? Eu vivo, eu acho isso, tenho uma noção mais disso, localizada talvez, na área porque eu misturo tudo, né? Mas na área eu acho de professor, sim. Né? Eu tenho, de alguma maneira... É marcante. É marcante, eu venho trabalhando... Você se surpreende até com a relação aluno, ele é um fã, ele é um admirador. Sim, eu encontro com alunos meus de 30 anos atrás e ainda reconheço, uma boa parte deles ainda eu sei o nome e a gente tem uma conversa que continua, né, a partir daí. E eu acho que na parte também da restauração. Primeiro que eu montei, estruturei o núcleo de restauração da universidade. A gente vem desde 2000 tentando fazer um processo de, falta de melhor palavra, de educação patrimonial por essas comunidades. Né? A necessidade de se entender que a gente tem já um patrimônio que é muito pequenino, né, e que precisa ser conhecido e preservado. Há pouco você me falou de um projeto da Secretaria de Cultura
que é levar a exposição itinerante ao interior. E me falou que em Santa Maria do Jetibá você teve muito mais visitantes assinados do que aqui em Vitória. Sim. Você acha que a política de fomento às artes plásticas está legal no Espírito Santo? Você vê algum caminho? Você acha que as artes plásticas, em geral, no planeta, estão caminhando cada vez mais? Ela vem buscando instalação, a pintura está ficando mais contida, as pessoas botam uma caixa para te atrapalhar e dizem que é uma instalação. Eu lembro muito uma vez, Marian Calixto era vivo, tinha ganho um prêmio com o quadro dele, eu estava com o Dorival Caymmi, dirigiu o Projeto Muqueca, fomos à casa de Marian, e o Marian orgulhosamente apresentou o quadro a Caymmi, que enveredou pela pintura um tempo. E o Caymmi olhou e falou, você vê, Gobi, que impressionante, umas pinceladas para lá, umas pinceladas para cá, e está aí uma obra de arte, que ganha até um prêmio. Marian ficou constrangido, não gostou muito. E você, Atílio Conago? Nosso tempo está acabando, infelizmente, eu ia ficar batendo papo. Bom, eu acho que a arte tem sempre uma mudança, né? Isso é importante. E já desde Picasso, principalmente, já se propõe uma mudança muito grande. O que me preocupa muito é com esse olhar muito torto para o que é arte contemporânea, na forma que é colocada, onde tudo vale, onde qualquer coisa é arte, e a coisa não é por aí. Legal. Atílio, se a pessoa que está em casa quiser adquirir uma obra sua, quiser ser seu aluno, onde é que ele te encontra? Tem um telefone, tem um site, tem um blog, tem uma Facebook. Agora deixa seu endereço aqui pra gente, sua câmera está ali. Isso, eu vou suas últimas palavras, parece um epitáfio isso, mas não são. O seu recado no nosso programa, sua câmera está aqui. Bom, na cidade pode encontrar na galeria, né, na Terra, Galeria de Arte. Na Terra encontra suas obras. Encontra minhas obras. No meu ateliê, né, que é Jardim Camburi. Telefone? 3337-4418. 3337-4418. Ou o e-mail, que é atiliocolnago@hotmail.com. Fácil, fácil. Sem problema. Legal. Pois é, gente. Mostrando a cara, encerra agora, depois de entrevistar, bater papo, né? Porque esse foi entrevista, foi conversar sobre ideias, impressões e sentimentos do gênio Atílio Conago. Mas não sai daí não, porque já está vindo o Circuito, o programa com o fantástico, gentil, simpático, fofo, lindo e gostoso Gabriel Gomes. Circuito, vem aí!